mas na minha opinião, o politicamente correto, ele termina aonde começa a atrapalhar a compreensão do outro. Então, se eu chegar, talvez, nos confins do Piauí e falar, olha, pessoal, por favor, por gentileza, esse recado é destinado apenas aos indivíduos do sexo masculino que fazem sexo com indivíduos do sexo masculino, tomem cuidado, não compartilhem secreções, não troquem, ninguém vai entender nada como é que precisa se prevenir desse raio, dessa varíola do macaco. E o que eu estou fazendo? Um desserviço em nome de ser politicamente correto. Desculpe, não foi para isso que eu me formei. Se eu tiver que chamar as coisas pelo nome, eu vou chamar, porque esta é a minha obrigação. Se eu tiver que, no Rio Grande do Sul, adotar um termo popular para definir esse grupo, eu vou adotar. Se me mandarem para o Rio Grande do Norte e lá eu tiver que adotar, por força dos regionalismos, um outro termo, eu vou adotar. Se eu for em Portugal falar sobre isso, obviamente a designação desse grupo tem um outro termo. Eu vou ter que adotar. Em nome do quê? Do politicamente correto? Não. Em nome de eu ser claro na minha mensagem, para que com isso eu consiga atingir meu objetivo, que efetivamente é me comunicar e promover realmente medidas eficazes de profilaxia e de prevenção. Veja só que interessante, é um caso anedótico, você vai dizer que vocês vão dizer que é ridículo, mas é real, acontecido no Brasil, aqui em São Paulo, um paciente que foi atendido pelo meu amigo de vocês também, o Francisco Cardoso. Graças a essa grande desinformação, ele teve um paciente do sexo masculino que estava tendo relações sexuais com outro indivíduo também do sexo masculino e contraiu a varíola dos macacos. E o que ele falou quando chegou ao consultório? Doutor, eu não entendo por que eu peguei isso. Porque nós estávamos tendo relações, mas eu estava de máscara. Ou seja, o indivíduo estava firmemente convencido, e não era um cara com pouca instrução, tá? Ele estava firmemente convencido que usar uma máscara e compartilhar outras secreções corporais, tudo bem, que ele estava protegido. Então, o que isso revela, além obviamente, da doença, do indivíduo, etc., revela que nós estamos falhando fundamentalmente em nos comunicar, em colocar as coisas de forma clara. A comunicação, ela não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Não adianta eu vir aqui com palavras bonitas e o camarada que está do outro lado não entender o que eu estou falando. E esse exemplo mostra que é isso que nós estamos fazendo, não é? Então, se a gente quer realmente encarar esse problema de uma forma séria, conforme a ciência manda, a gente tem que ser claro e dar o nome que as coisas têm realmente. A questão toda, Augusto, desculpa, é que nós temos hoje um mundo de gente que só lê manchete. E aí, registrada a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. Quem segue na leitura e vê que o paciente que morreu tinha um câncer linfático, uma situação delicada, ou, mas crianças estão pegando, mas aí o doutor Paulo pode explicar, crianças, por exemplo, compartilhando a cama com o pai, com mãe, o lençol, isso pode acontecer? Com certeza, Lacombe, assim. Então, para o pessoal que está nos assistindo, qual é a forma de contágio? Vamos tentar fazer um serviço aí. A forma de contágio é um contato, prestem atenção na palavra, um contato prolongado e próximo. O que significa isso? Mais de 4 horas por dia de contato próximo, muito próximo, com alguém sabidamente positivo, ok? Então, se você tem isso porque você dorme no mesmo lençol que alguém contaminado dormiu, ou come usando o mesmo talher, ou é marido, ou namorado, ou enfim, e aí você está ali trocando secreções com essa pessoa, pode haver o contágio? Pode, mas sem desespero, pessoal. Porque na imensa maioria dos casos, são casos leves, tranquilos, incomoda, lógico, vai ter uma erupção, que vai virar uma vesícula, vai virar uma pústula, que é o nome que a gente dá para aquela bolha que parece que está cheia de pus, aquilo vai coçar, vai estourar, vai ficar uma marca por um tempo e depois acabou. Só que esse ciclo inteiro pode levar até 4 semanas. Então são 4 semanas de isolamento, 4 semanas que vai coçar, que vai ficar aquela bolinha ali incomodando, mas é o fim do mundo? Não é o fim do mundo.
Augusto. Doutor Paulo, a máscara, ela foi, durante a pandemia, ela se transformou num símbolo político, né? Quem não usava era negacionista, não acreditava na ciência e tal. Eu vejo, de vez em quando, em algumas aglomerações, tá gente com máscara, bastante. Serve para alguma coisa a máscara ainda? Para a varíola dos macacos? Não, Ou para o Covid-19? qualquer coisa. Veja, aí existe uma questão fundamental. Para vírus respiratórios, de uma forma geral, acredita-se que diminua o risco de transmissão, sim. Agora, nós estamos numa situação epidemiológica onde a maioria das pessoas ou já teve ou está vacinado. Se a vacina funciona ou não, são outros 500. Mas eu vou lhe dar o meu exemplo pessoal. Tá? Eu, durante a fase mais crítica da pandemia, tinha que usar máscara, obrigatoriamente. Não é? Todos tivemos que fazer isso. Os meus títulos de anticorpos contra a Covid-19 eram ao redor de 9. Quando normal, ou seja, considerado negativo, se eu não tivesse anticorpos, seria até meio, 0,6. Ok? 2 semanas atrás, eu dosei novamente meus anticorpos, obrigatoriamente, uma questão de segurança do trabalho, já um período longo sem usar máscara. Adivinhe quanto foram meus anticorpos? De 9 foram para 190. Isso por quê? Porque eu já tinha uma imunidade e eu não usar a máscara me expôs gradativamente, em pequena parte, a uma carga viral pequena. E isso foi servindo como um reforço natural para o meu sistema imunológico. Falou, ó, o bichinho está aqui ainda, tá? Ó, vamos lá. E aquilo foi provocando e o exército foi aumentando. Não é? Então, esse tipo de coisa é um estímulo imunológico contínuo. Que quando a gente coloca a máscara, a gente dá uma bela filtrada. E, consequente e paradoxalmente, a gente pode ter uma resposta imunológica menos vigorosa.